Noite, Adílio. Boa noite. O jornal Mundo Expressão vem entrevistar, como referi agora, o geógrafo, o Adílio Jacinto, sobre a conjuntura do processo do impeachment. Primeiro, estamos chegando a uma fase crucial da República baseada no presidencialismo que historicamente é oligárquico na nossa sociedade. Eu queria perguntar para você como se iniciou-se as oligarquias brasileiras e quais são as dificuldades que houve nesse todo o processo do impeachment no Brasil. Há três modelos de oligarquia no Brasil. A oligarquia tradicional, que é aquela que veio com 1500, quando foi feita a Sesmaria, onde foi loteado o país, onde foi colocado indivíduos que se tornaram coronéis. Que se a riqueza foi feita pela doação da coroa. E o outro, a oligarquia industrial, quando se formou no processo de Getúlio Vargas, onde Getúlio Vargas acrescentou a oligarquia industrial. Inclusive, né, houve até algumas políticas, café com leite, etc, que era contrário à oligarquia tradicional. E junto com Getúlio Vargas também nasceu a oligarquia sindical. São as três oligarquias. E nós estamos vendo que dentro do sistema presidencialista, essas oligarquias, ela, de tempo em tempo, ela com um projeto, ainda a oligarquia tradicional, com seus indivíduos, ainda age com clientelismo no país ainda, o fisiologismo no país ainda. Você pode citar alguns episódios históricos desse clientelismo que se deu bastante acentuamento? O clientelismo mais recente que a gente viu, o fisiologismo, foi do Renan Calheiros, nesse processo de impeachment. Estava sendo conduzido pelo Lewandowski, o juiz emitente, juiz da Corte Suprema. Era para ser um projeto que ele pudesse dado a palavra final, e o seu Renan Calheiro, na hora que fez foi feita a segunda proposta, que não era nem para ter feito aquela proposta, que foi uma manobra da oligarquia sindical para poder manter as benesses políticas da Dilma e dos seus elementos que fossem caçados e etc. O Renan Calheiros contribuiu com a última palavra, que já tinha acabado os processos e era só a votação, e ele pegou a palavra do presidente, uma afronta ao presidente Lewandowski, que devia conduzir, e nesse processo ele mudou toda a parte de votação, que era praticamente também era consolidado que haveria possibilidade da Dilma ser caçada também em seus bens, como função, exercer uma função, direitos políticos gerais, ficar 8 anos inelegíveis e não participar de nenhuma função pública e nenhum cargo público. Infringiu a Constituição, então? É a cara do coronelismo brasileiro. Ele é o coronelismo tradicional. Então essa é a oligarquia tradicional, que que a maioria, infelizmente, é pessoas, a maioria, que são grandes proprietários de terra, mas não são os grandes que vieram depois de 70, não, os que foram lá para fazer grebas, para poder fazer o desenvolvimento agroindustrial, mas aqueles ainda que estavam lá, ainda utilizando do presidencialismo que surgiu com a República.
E nesse aí foi o principal. Várias situações onde o clientelismo, o fisiologismo e o coronelismo já estabeleceu no Brasil. Isso já faz parte, fez parte, por isso o presidencialismo é de mão dadas com esse modelo. Você acha, então, que o presidencialismo ele está fadado sempre ter esses tropelos institucionais oligárquicos, na medida que eles podem intervir em qualquer outro processo? O processo do presidencialismo ainda é baseado no modelo romano, lá do período do Império Romano, onde havia um Senado e o César, né, era submetido ao Senado para ser eleito ou não, né? Não era indireto, não tinha democracia, é claro. Não tinha sistema de. Mas a eleição tinha que sair, o Senado tem que dar o aval para o César ser atuado. E a Câmara. Então, surgiu assim, surgiu um sistema híbrido baseado em 3 poderes, e esses 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Os 3 junto ao poder similar, um querendo coabitar conjuntivamente e com solidariedade. Na verdade, não existe essa forma de governo e não deu certo. Quando foi elaborado por Montesquieu, já foi implantado no Brasil. Nos Estados Unidos não foi implantado esse modelo. Em outros países também, alguns implantaram esse modelo, mas a Câmara a Câmara, que pessoas fazem a lei, precisa do aval, às vezes, do Senado, que é mais velho, o senador, etc. Um senador como José Sarney, que é por exemplo, o Randolfo lá, que é da Rede, que fez a desvinculação fazendo a desvinculação da proposta da emenda constitucional, que já era constitucional, ele que fez o desmembramento para ser votado em separado. Ele foi eleito com 400 mil votos. Então, a pessoa que é filhote, diz que tem contra o liberalismo, contra a ausência, mas no afinal de contas ele jogou junto com os colonialistas também. Isso, então, politicamente ele se situou dentro da oligarquia política naquele momento do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional, ele como novo ainda, como um sujeito novo. Ele como sujeito então, novo. Perpetuando o colonialismo perpetuando o colonialismo já na parte nordeste e norte. Quer dizer que essa infligência na Constituição foi extremamente flagrante. Isso aí é fatos que podem ainda se repetir de forma sucessiva ainda em outras questões? O presidencialismo com o sistema presidencial, sim. Com o sistema, sim. O sistema presidencialista, sim. E qual a via que você daria para o desmonte dessa oligarquia poderosa, histórica que está no Congresso Nacional? Primeiramente, vamos situar a oligarquia. Todas as oligarquias dependem do Estado. As oligarquias brasileiras dependem do Estado. A oligarquia tradicional, com a Lei das Terras, 1849, conseguiram que poucas pessoas pudessem ter terras. Os negros que estavam libertos, em aspas, né? E os grandes, as pessoas que trabalhavam na terra, não pôde comprar as terras, tinha que comprar as terras para ter o título. E aí poucos aumentou mais o latifúndio no país, né? E aí deixou a primeira
A primeira leva onde essa oligarquia se manteve no Estado. Não o Estado hoje, como a gente conhece, republicano, mas no Estado monárquico, né? Na época da monarquia. E o surgimento da oligarquia industrial, ela surgiu junto com o processo do Getúlio Vargas, onde o Estado, ele fez o Estado máximo, ele deu o golpe de Estado, trouxe aqui a cirúrgica de Volta Redonda para poder dar continuidade e uma tecnologia internacional, não é nacional. A Petrobras também veio aí, a Oxio, veio a empresa British Petroleum e estabeleceu, e a Petrobras é uma empresa mista, não é empresa somente do governo, ela tem a parte, mas o restante tem ações e são negociadas nos Estados Unidos e em vários locais, nas bolsas de valores, né? No mundo todo. E ele trouxe esse modelo e aí trouxe também a carteira de trabalho, copiada do Mussolini, que dentro do processo se pode chamar que ele era já neoliberal. O processo de carteira não foi um processo da conquista do trabalhador, foi um processo dado pelo conjunto de Mussolini, que foi a Carta de Laboro, onde aí eles alegam que a oligarquia sindical, que foi formada na época, ele fez a CGT, formou sindicatos para poder organizar o Estado, etc, etc, e ligado ao poder, que é chamado Sindicato Pelego. E antes disso surgiram, em 1917 surgiu a ideologia no Brasil, né? Viu-se que a União Soviética podia formar um novo modelo de sociedade, e apareceu jovens, né? Como Luiz Carlos Prestes e outros. Jovens tem aquilo lá, jovens tem o fundamento aí que você pode dizer que não tem de cabeça agora, o fundamento do jovem. Você pode passar para mim? O fundamento da seguinte forma, né? Ele é submetido, né, a um determinado sistema de ideologia presente, e ele é mobilizado, né, de forma pragmática e doutrinal pelos ideólogos para assumir determinados projetos, mas ele não tem uma luneta assim que ele pode avaliar a situação da validade histórica de determinados projetos. Ele não tem uma outra luneta. Ele pode cair num fanatismo frio. Porque o jovem brasileiro, a maioria dos jovens, principalmente da classe que veio, do povo rural, onde era um amigo do outro, queria assim, o melhor do outro. A urbanização brasileira era a partir de 70, que houve aumento da urbanização e a formação, veja bem, a formação do Estado é estritamente ligado com empresas internacionais. Dentro do Getúlio Vargas, os Estados Unidos trouxe empresa internacional. A nossa e aí vem essa oligarquia sindical falando que deve se proteger a empresa nacional. Não, nós já temos de fundo uma industrialização que veio de fora, ou seja, ela é internacionalizada. E quanto mais, e nos períodos que mais internacionalizou a industrialização, mais houve emprego no país. Foi na época de Getúlio Vargas, foi o Juscelino Kubitschek que abriu para todas, uma boa parte de algumas empresas, e o governo militar também abriu, e depois veio o processo que não dava mais, que houve a ruptura de um padrão onde o mundo começou a pensar mais no país e não na internacionalização da produção.
E o jovem, como ele é altruísta por natureza, não havia, o país era jovem, falando que 70, um jovem que participava da igreja, a igreja católica era predominante no país, tinha as quermesses, então tinha uma certa ligação espiritual, uma ligação. E de repente, a partir de 79, começa a aparecer professores e com a anistia, com a anistia, professores e outros que saem aqui foram exclusos na época do governo militar, que faziam guerrilhas num pleno desenvolvimento brasileiro. Que cabeça que os caras tinham? Qual cabeça? Né? Falta de senso, que pegar o José Dirceu, o Zé Genuíno, levar lá pro Pico da Bandeira, querer fazer uma revolução maoísta no país, PCdoB. Então, pegar o jovem, pegar daqui da Serra do Caparaó, levar, tentar seduzir com as palavras que nem e para levar o camponês para fazer uma luta para transformar. O Júlio Prestes também fez a coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes fez a coluna Prestes, fazendo lá o movimento tridentista, jovem ainda, no período jovem, fazendo essa ideologia. Então o jovem, como ele é altruísta, ele tenta buscar uma melhoria para todos. Hoje já não se vê muito isso por causa da modernização brasileira. Hoje os jovens estão mais pro self, não está mais pro egoísmo do que o altruísmo. Então, mais para o individual. Mais para o individual. Então, cresceu. Hoje a gente vê uma sociedade onde o jovem, ele se perde, se ele não tiver uma família estruturada, ele se perde nos grupos. Se não tiver o grupo secundário, que é um bom grupo secundário, ele se perde no mundo da droga. E na época de 80, 70 não, os jovens se lançaram nos velhacos eu vou falar velhacos mesmo, da oligarquia sindical. E eles foram doutrinados? Doutrinados, fizeram inocentes úteis. Eles queriam um Brasil melhor, claro, mas alguns ainda se tornaram estão nesse fanatismo ainda. Então, durante esse período, que é uma causa seguinte, para se ter um projeto de poder, que no presidencialismo é projeto de poder. No parlamentarismo é projeto de governo. Essa é a diferença. Como eu vou poder fazer buscar um foco onde eu possa dar educação, primeira qualidade. Como é que eu posso fazer X de fato com um plano de governo e não com caciques? Formar uma liderança onde possa buscar o poder. Essa é a diferença. O poder é para o presidencialismo, enquanto os planos são para o parlamentarismo. Quando há um plano de governo vai mal, automaticamente a maioria do parlamentar vai poder escolher outro plano de imediato. E no presidencialismo a gente fica guardando um líder carismático formado por um poder num prazo de 20, 30 anos. Se lança um projeto e colhe fruto depois de 20 anos ou 30 anos, a média de 20 a 30 anos. O PT começou em 80. Com um projeto político. 82. Aí chegou em 2003, que ele concretizou o projeto de poder. Não projeto de transformação, que era o pano de fundo, que era a utopia do socialismo, que criou nos jovens de 80 essa esperança que hoje já era. Então foi hoje sepultada. Já está sendo sepultada. Essa oligarquia sindical, ela está sendo sepultada.
Quer dizer, então, que dentro do presidencialismo segue-se um processo de projeto para o poder, que caracteriza o parlamento, o parlamentarismo seria Um pro- um projeto para Planos e focos de planos e focos desenvolvimento. de desenvolvimento. Se não houver as ações e atos do executivo, que é o primeiro-ministro, junto com as junto com o parlamento, vai fazer o plano em que o parlamento vai testemunhar, vai cobrar, O parlamento cobra o projeto. cobra o projeto e não coloca leis para no presidencialismo, para ser uma lei, nós vemos aí que tem que ir para a lei do impeachment. Demorou quantos meses? Ele demorou um tempo considerável, ele demorou quase 100 e poucos dias. No parlamentarismo já no, quando um plano já no, o projeto de plano já não dá certo, ele já automaticamente os parlamentares se unem a maioria e tiram o primeiro-ministro. Não está dando certo o plano para o povo. É mais para o povo. E já no presidencialismo é jamais para o oligarquia. Foi sempre para a oligarquia no país. O presidencialismo leva ao clientelismo, ao fisiologia, você podia ser reportar esse aspecto, porque qual é o momento exato que surge a promiscuidade de presidencialismo, né? Desculpa a terminologia, mas é isso que acontece. A repartição de cargos, do clientelismo, fisiologismo, das estatais, tudo. Espera um momentinho, eu vou dar uma atendida e já volto. Existem sim pessoas que tem dentro do Congresso que tem a mentalidade parlamentarista. Só falta amadurecer, né? Esse processo para poder ter avante o sistema. Porque o problema brasileiro é estrutural, dentro da estrutura baseada no presidencialismo. No parlamentarismo seria um novo modelo que pudesse melhorar o país para acabar com essa discussão. Manda para o Senado, manda para o deputado, vai para a comissão especial, então o projeto fica ali, lançado ali, fica aquele negócio. São projetos, e no parlamentarismo são planos, onde vai ter as jogadas, os parlamentares vão participar continuadamente do processo de elaboração do projeto. Se não está casado bem com o bem-estar do povo brasileiro, automaticamente, nesse interim, então, o presidencialismo ele já está dando sinais de fim. Mais ou menos 7 anos ainda, provavelmente nós vamos ter esse sistema de presidencialismo ainda. Porque o Temer, que é do sindicalismo, da oligarquia industrial, ele não tem um projeto ainda para o Brasil. Está procurando, mas são 2 anos. Virá o próximo, e ainda como no sistema presidencialismo, talvez o povo, agora que nós estamos tentando salientar que o parlamentarismo é a opção para o país, e em geral nós temos sempre tivemos um presidencialismo onde é um projeto de poder e são colocadas pessoas nas estruturas sociais que não tem uma bagagem e há muita corrupção. Veja bem, num sistema parlamentarismo, vou colocar o sistema parlamentarista japonês, o próprio primeiro-ministro se enforcou quando houve um processo de corrupção, etc., ética. Então, no presidencialismo, a falta de ética dentro do processo e essa tramitação dos 3 poderes, um querendo ser julgador do outro e buscando... Falaram que eu vi no noticiário que eles vão começar a dificultar ações do Temer fazendo tranca-pauta. O que é tranca-pauta? É buscar e analisar, leva lá para verificar, fica 10 dias com ele, e isso vai demorando de 6 a 9 meses de um período. Então eles vão, e na hora de fazer o debate lá, eles começam a pedir palavra de ordem,
e toda hora pedindo a palavra de ordem para poder fazer uma coerção parlamentar que é de minoria, não da maioria para o povo brasileiro. Uma das características do presidencialismo é a fatia do poder, ou seja, nenhum projeto do governo a nível de sustentação passa se não for abrido acordo especialmente nas empresas, especialmente do governo, das indicações. Isso é que faz suscitar altas corrupções pelo fato que não tem um critério profissional, são as características do presidencialismo. Já no parlamentarismo, já mudava um pouco essa face, né? Ele fatia para ter os votos necessários, o executivo ele fatia para os partidos, são 30 e poucos partidos para ter, no Brasil são 30 e poucos partidos, então ele busca uma maioria onde não tem um plano. O próprio PT entrou com um projeto de poder e ele não tinha um plano para o Brasil, ele simplesmente queria o poder para poder colocar o que a gente viu aí, as altas corrupções que teve dentro do Petrobras, que a gente viu o enriquecimento ilícito de várias pessoas. Isso agregado à oligarquia industrial brasileira, que não gosta de competitividade. Não gosta de competitividade. Quer dizer que você acha que no espaço tão razoável de uma determinada fase, depois de um amplo debate na sociedade com uma reforma política no futuro, possa ser introduzido o parlamentarismo, mas até lá não vão ter que aguentar as chagas ainda funestas dessa oligarquia política. Exato, 7 está anos. instalado no Congresso Nacional. 7 anos, nós não vamos sair da crise. Essa crise brasileira, houve agora a negociação do Estado poder pagar 20 anos, tal. Agora vamos ver a seguridade. Um senhor que trabalha na carteira, um senhor que tem 60, que trabalha, tem 30 anos de contribuição, o país está envelhecendo e acham que só a contribuição do salário vai manter o sistema de segurança. Não, a segurança ela tem que ser um imposto à parte, são 20% do PIB brasileiro colocado na segurança. Não, ele pode ter, justamente na hora que ele quer, não vai, geralmente uma pessoa que ganha um salário, que vai se aposentar ganhando um salário menor, ele vai procurar outro emprego, ele vai buscar outro emprego. E por que não diminuir esses obstáculos? Por que não fazer uma nova consolidação de leis de trabalho onde o empresário pode estar mais livremente dentro do liberalismo? Que o Brasil nunca teve o liberalismo, é isso que teve. Não teve o liberalismo e um presidencialismo e não teve um parlamentarismo. Os dois casados, o liberalismo com o parlamentarismo, avançou na Inglaterra, avançou na Holanda, avançou na Alemanha, avançou em vários outros países. E no Japão, mesmo imposto depois para os Estados Unidos, uma forma monárquica, mas houve avanço no Japão. Então, houve avanço em vários aspectos. Então, o parlamentarismo é o melhor para o país. Só para fazer umas conclusões de observação. Dadas as correlações de força política que sempre esteve no Brasil, praticamente a esquerda, com o projeto político dela, foi derrotado, e modificando todinho o panorama da política nacional, podemos dizer que a oligarquia política de São Paulo, que está no poder agora, a oligarquia industrial de São Paulo junto com a oligarquia tradicional. A oligarquia sindical, baseada na utopia do socialismo, que veio e se tornou essa tragédia, onde todos aí estão, os mentores estão presos, não tem mais, não dá mais para alimentar a ideia, e é fanatismo
perante um Lindbergh, por exemplo, aquele é um rapaz extremamente... Totalmente fanático. Aquele lá saiu do extremo, ele é ultra fanático. Ultra fanático. E nós vimos no impeachment aquela turminha toda hora se metendo no processo. Postergar a situação. Postergar e sempre fazendo fazendo picuinhas e outras coisas mais. Então, quando há um parlamentarismo, há uma maioria absoluta, onde esses picuinhas, eles não têm condições de ficar, vai avante o processo. Usando instrumento institucional, né, para poder barrar, postergar, adiantar, fazer tá na lei da Câmara, aí vai se arrastando, né? E o Brasil, quanto à questão econômica, o desemprego vai aumentar mais ainda, não é? Já está na faixa de 12 milhões e meio. A oligarquia não consegue colocar quadros, pode ser o ministro de primeira cadeira, ele não consegue, justamente que ele quer ser o Estado sempre interferindo em questões que a iniciativa privada, o liberalismo pode atuar. Nós vimos aí que podemos trocar nossa matriz energética rapidamente, fazer energia eólica, fazer vários processos em que emperra tanto a oligarquia sindical. Acho que não é necessário que haja mudança, que a entrega da Petrobras é a entrega no patrimônio brasileiro. Nunca foi patrimônio brasileiro, ela é empresa mista, né? Então, é um dos casos que durante 7 anos vamos ter ainda crises, ainda de desemprego, nós vamos entrar numa recessão e o povo vai sofrer. Só através do sofrimento que Antuce, filósofo, né, falou, quando o povo sofre, ele vai vendo as condições. Nós não tivemos guerra, mas nós vamos entrar numa recessão e já estamos nela, e essa recessão infelizmente vai dar muita tristeza para o povo. Nós avaliamos aí, para o povo do Weber, a situação do sistema presidencialismo, nós avaliamos as diversas faces, né, que existe nesse sistema, da qual não corresponde às expectativas da maioria e sempre leva a conflitos e não se aplica modelos de sustentação para a maioria. Mas para fazer as considerações finais, eu gostaria que você fizesse as considerações finais a respeito do atual momento e se vai ter condições no futuro de ter uma ampla discussão a respeito disso. Eu já anteriormente já falei, já tem muitos deputados federais já com a mentalidade do parlamentarismo. Inclusive não passou o parlamentarismo na época que foi feito o plebiscito, que era para ser presidencialismo, parlamentarismo, porque nós estamos, o projeto do PT, né, o Lula como carismático e outros, a oligarquia do PMDB, não queriam o parlamentarismo. As 3 oligarquias não queriam o parlamentarismo. As 3 queriam se beneficiar do sistema. Queriam se beneficiar como se beneficiaram longamente do sistema republicano presidencialista. Nós precisamos do sistema republicano parlamentarista, onde o judiciário não fique no joguete, mas sim um judiciário ativo, onde ele possa, causas normais, não ficar julgando o presidente, julgando isso, porque que eles não são eleitos. Não são eleitos, são nomeados. São indicados pelo presidente. Indicados. E outros, o Senado, para que Senado? Um custo grande para o Senado. O segundo parlamento mais caro do mundo. O Senado, para manter as mesmas decisões da Câmara, ou a verificação, ou mandar leis para a Câmara também ser aprovada, então vice-versa. Então cria uma lentidão do sistema presidencialista brasileiro. Se falar que no parlamentarismo podia elevar o nível do parlamentar, os parlamentares brasileiros, porque esses que estão aí no presidencialismo parlamentares são considerados de péssima qualidade política. Porque eles estão agregados ainda no clientelismo, no fisiologismo. O parlamentarismo, a necessidade da pessoa ter o pleno conhecimento para ser ético e altruísta.
Que nós precisamos de um país de pessoas éticas e altruístas. Não ver o lado só dele, só do benefício do grupo dele, do grupo X, da ideologia X. Né? No caso foi em 30 anos de atraso do Brasil com o PT. 30 anos de atraso. 30 anos, se juntar com os outros de 19 anteriores, foram 99 anos de atraso no sistema republicano baseado no presidencialismo. Certo. É só essa conclusão que você tem ou tem mais a qual acrescentar? Bom, a conclusão é a seguinte, que o brasileiro, quando eu falo assim, eu tô dando uma coceirinha aqui, tá, gente? Desculpe a expressão, eu fico preocupado, né, que eu tenho costume de coçar o joelho. Mas a parte, tá? Desculpe aí a expressão. E estou levando pro... Porque tem hora que a gente vai vendo assim, a gente comete algum gafe, alguma coisa assim, mas não é uma coisa para se destacar. Mas eu gostaria de agradecer ao povo que está contribuindo com a gente. A gente precisa da contribuição para nosso web, tanto o Jornalista Norte como a gente. Nós precisamos manter as nossas condições orçamentárias. E a gente agradece aquelas pessoas que contribuíram, né? A conta vai estar aí, o número da conta. Nós não temos patrocinadores, não há interesse por parte nossa, porque há perigos de intervenção, a gente pode fazer uma análise em centro dos assuntos. Muito obrigado, hein, pelo esclarecimento, e podemos aí já apoiar, porque a gente vai voltar novamente aí com novos assuntos, talvez pertinentes também, ou talvez outros, né? Vendo, porque o que nós fizemos hoje foi tentar fazer uma análise da estrutura estrutural. Fazer análise conjuntural não adianta. Certo. É estrutural. O Brasil, presidencialismo é estrutural. Não deu certo. Não deu certo. Tá? Não está dando certo, não está dando certo, não vai dar certo. É a estrutura que está estabelecida. Tanto é que foi parar tudo no judiciário com a perda do presidente da República. É isso que vamos aí tentar contribuir de uma forma ou outra com novas ideias. É isso que o Jornal Mundo da Expressão tenta passar para vocês. Obrigado, comentarista Adílio. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite.